Olá, pessoal! Tava só mexendo aqui no celular, tava aparecendo algumas coisas. E é hoje que começa a nossa jornada amadurecendo com Deus, né? E assim, eu tô muito feliz de começar. Boa noite a todos vocês. Porque assim, gente, é uma coisa assim que, sabe? Deus foi agindo de maneira grandiosa nesse Instagram. Esse Instagram aqui, quando eu comecei ele, eu confesso pra vocês que eu nem dava muita confiança pra ele, sabe? Eu postava assim às vezes, eu não ficava postando sempre. E assim, eu não colocava ele nunca como prioridade na minha vida. E assim, tudo foi mudando, sabe? Deus foi agindo e todas as coisas foram acontecendo. E por isso que hoje vocês estão aqui. E gente, eu gostaria de perguntar se vocês estão me escutando bem. Vocês estão me ouvindo? Sim? Oi, Amanda. Oi para todo mundo que tá chegando. Boa noite. Oi, Jéssica. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Sim ou não? Sim? Ai, que bom. Então, Uma pessoa perguntou de onde você é. Eu sou de Minas Gerais, eu sou mineira. Mais alguém de Minas Gerais por aí? Gente, quem é de Minas? Na verdade, de onde vocês são? Me responde aí, eu quero saber um pouquinho de onde vocês são. Eu sou de Minas Gerais, né? Aqui, a terra do pão de queijo, o doce de leite. Então, eu sou de Minas. E vocês? Eu vi que tem algumas perguntas aqui, mas a maioria é essa mesmo. Franca, a Larissa falou que é de Franca. Boa noite, Heloísa. A Fernanda falou, página linda, minha família é toda de Minas Gerais, mas sou de Brasília e moro em Goiás. Minas Gerais, Minas Gerais. O Enia falou que é do Ceará, nossa, lindas praias, né? Rio Grande do Norte, Heloísa. Então, pessoal, pessoas assim do Brasil inteiro, né? Eu só tenho a agradecer o alcance que esse Instagram está tomando, a proporção que ele está tomando. E hoje começa a nossa jornada e o tema principal hoje, o tema da live de hoje, é como ouvir a Deus. Eu acho que tem até como fixar o tema, né, gente? Como que faz pra fixar? Eu queria fixar. Será que tem como? Eu acho que eu tenho que escrever aqui. Pera aí, gente. Vou escrever aqui como ouvir a Deus. Live. Só um momento. Como ouvir a Deus. Não sei como coloca não, gente. Eu sabia como é que coloca. Não sei. Se alguém souber, por favor, me fale. Que eu não sei como coloca. Mas enfim. Vamos começar a live então. Várias seguidoras mandaram lá na caixinha de perguntas, assim, como ouvir a Deus, como saber como Deus está falando comigo, eu não sei identificar isso. E eu vou falar pra vocês que eu também não sabia identificar, sabe? Diversas vezes na minha vida, eu cheguei a entender as coisas erradas, eu não conseguia compreender o que Deus queria me dizer. E isso é muito importante, porque o que Deus nos fala nos guia para a direção certa, né? E quando a gente não segue a direção certa, a gente acaba se ferrando, né? Popularmente falando. Gente, eu vou desativar os comentários, porque quando os comentários ficam passando, acaba que eu vou lendo, entendeu? E aí eu tô querendo, assim, concentrar mais, por isso eu vou desativar. Só um momento. Desativar comentários. Pronto, pessoal, desativei os comentários e agora eu vou começar a falar pra vocês. Então, pra escutar a voz de Deus, primeiro você precisa estar íntimo dele. Você precisa estar em comunhão com Deus. E como que a gente faz pra estar em comunhão com Deus? Praticando o que ele ensina, fazendo a sua palavra, fazendo aquilo que ele ensina por meio da sua palavra. E onde a gente encontra o que Deus nos ensina? Nós encontramos aqui na Bíblia.
E assim, gente, uma coisa também que faz total diferença é você ter a questão da humildade de buscar a Deus. E quando você quando você pecar, não se distancie dele. Que muitas vezes, quando a gente peca, a gente não tem coragem de voltar para Deus. A gente fica com vergonha. Mas é nesse momento que você precisa buscar a Deus. É nesse momento que você mais precisa dele, para você voltar para ele. Então, assim, tudo que a gente precisa está escrito aqui na Bíblia. O que nos falta é o quê? É fazer. Nós também precisamos ter uma comunhão com Deus, no sentido de orar, de entregar para Ele a nossa vida, de estar sempre em oração, Deus é o nosso Pai, mas como se Ele fosse um amigo bem próximo, sabe? Que você pode contar tudo o que está acontecendo na sua vida, que você não guarda nada, Ele está sempre com você. Então, assim, desde a hora que você acorda, você fala, bom dia, Senhor, bom dia, Espírito Santo. Você faz a oração da manhã, entendeu? E a todo momento ali, tudo que acontece na sua vida, a todo momento ali você vai lembrando de Deus, entendeu? Cada coisa que acontece na sua vida, eu pelo menos sou assim, sabe? Se passar uma borboleta na minha frente, eu já falo assim, é sinal de Deus, entendeu? Então tudo que acontece, eu já vejo Deus nos mínimos detalhes. Então é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa colocar Deus no centro da nossa vida. Se Deus ficar sempre para último lugar, então é lógico que você não vai ouvir a voz dele. Se você sempre deixar Deus como sua última opção em tudo, você não vai escutar a voz dele. Então você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Eu falo assim, ó, primeiro Deus e depois o resto. E o que é o resto? O resto é tudo. O que tem na sua vida vai ser resto. Porque o primeiro lugar, quem tem que ocupar é Deus. E assim eu falo isso, vocês devem pensar, então na sua vida é Deus que ocupa o primeiro lugar? Eu estou buscando isso. Eu confesso pra vocês que quando o Instagram começou a crescer, foi nessa época que eu mudei. Eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar na minha vida porque eu não colocava. Então, o que eu fazia? Eu acordava, né? Eu acordava às 7 e pouco da manhã. Aí, assim, eu fazia em nome do Pai, mas ia lá tomar café da manhã. Aí, às vezes, eu assistia alguma série, alguma coisa assim. E depois eu começava a estudar. Depois, quando eram uns 10h30, eu já ia almoçar, porque eu vou trabalhar meio-dia. E assim, gente, com isso, eu ficava no trabalho, né, o dia todo, chegava e tal, ia fazer minhas coisas, ia pra academia. E por último, depois que eu chegava da academia, tomava banho, jantava, que eu mexia no celular, por último, o que eu ia fazer? Eu ia rezar. Por último. Então, assim, eu percebi que eu não tava colocando Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu tava deixando ele por último, né? A última coisa do meu dia era Deus. E eu comecei a perceber o seguinte, que eu pedia muita coisa, mas eu percebi que eu não tava contribuindo para nada disso, assim. Eu não tava perecendo, talvez, o que eu tava pedindo. Porque eu tava colocando Jesus em primeiro lugar na minha vida, não tava colocando. Então, assim, como exigir algo, né, de Deus, se você nem você sequer dá prioridade para ele, entendeu? E aí, eu fui percebendo isso, sabe, que quando era de noite, assim, bem tarde, lá pras 22 horas, 11 horas, meia-noite, eu ia rezar. Aí, nessa hora, eu já tava, o quê? Cansada. Eu já tinha feito tudo que eu tinha pra fazer, já tinha estudado, já tinha trabalhado. Eu tava super cansada. E, assim, por estar tão cansada, eu não conseguia rezar tão bem, sabe? E às vezes eu ia rezar assim, meu olho já tava fechando de sono. E aí eu percebia que eu não conseguia me dedicar, né? À oração, não conseguia me dedicar a Deus. E eu pensava assim, nossa, Deus me dá 24 horas por dia e quanto tempo eu tô dando pra Ele? Eu tô dando, sei lá, uns 10 minutos, uns 20 minutos. Aí eu pensava assim, gente, eu sei que Deus me ama, independente de qualquer coisa, mas eu não tô dando a devida importância pra Ele na minha vida, né? Porque se eu quero que Ele atenda os meus pedidos ou que Ele me leve para o caminho certo, para que Ele me guie, para que eu siga os caminhos dele na minha vida, então eu preciso colocar Ele como prioridade. E aí, é a partir do momento que você coloca Deus como prioridade na sua vida, é que você vai notar as diferenças. Você vai começar a perceber que
tudo que você sente. Às vezes eu sinto muitas coisas, sabe? Assim, eu sou uma pessoa profundamente intuitiva. Muitas vezes quando eu sentia, eu achava que era coisa da minha cabeça, né? Eu chegava até a comentar com as pessoas, em relação a essa situação, eu tô sentindo isso. E as pessoas falam assim, você tá muito preocupada, você é muito tensa. Não. Sempre quando eu sentia, assim, no final, acontecia exatamente da maneira como eu pensava. E assim, quem é que tava falando ao meu ouvido? Era Deus que tava me falando. Só que eu não conseguia perceber a presença de Deus. E foi então, gente, que eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. E aí, quando eu comecei a colocar Ele em primeiro lugar na minha vida, eu fui olhando para as coisas que me aconteceram no passado e eu fui vendo, nossa, como que eu fui assim... Eu fui muito fraca na fé de não ter percebido tantas coisas. Então, o que eu fiz, gente? Eu passei a rezar antes de tudo. Então, assim, de manhã, quando eu acordo, aí eu já faço a minha oração. Aí depois, quando eu chego do serviço, eu vou pra academia e aí o que eu faço? Antes de mexer no celular, antes de fazer qualquer coisa, o que eu faço? Eu rezo. Eu rezo antes. Então, antes eu tenho esse contato com Deus. Entendeu? Eu converso com Ele, eu conto o que eu tô passando, se aconteceu alguma coisa que me entristeceu, que me decepcionou. E aquilo que tá ao meu alcance eu faço, aquilo que não está, eu deixo nas mãos de Deus. Então, assim, gente, uma coisa também que eu tô fazendo a partir de... por agora, é que antes eu sempre, quando eu ia rezar, eu falava várias coisas pra Deus e eu falava pra Ele assim, eu quero isso, eu quero aquilo, me ajuda a conseguir isso. Eu sempre falava desse jeito. E agora eu só tô falando assim, que o Senhor me mostre quais são os seus planos. Agora eu tô falando assim, que o Senhor me mostre quais são os seus planos. Porque muitas vezes é nós que não enxergamos os planos de Deus. E os planos dele, por mais que a gente pense que os nossos são melhores, o dele é muito melhor. O dele é muito melhor, muito maior do que o nosso. Então, assim, a partir do momento que você entende isso, você entende que às vezes uma coisa que você quer migalhas, entendeu? Coisas poucas, pequenas, e Deus quer te dar algo muito maior. Só que nós somos pobres na fé e não percebemos isso. Então, muitas vezes, era isso que acontecia comigo. E a partir do momento quando você muda isso, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, aí sim, você vai começar a identificar Ele na sua vida. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando você está estudando, por exemplo, você está estudando para uma prova ou para um concurso, você precisa estar todo dia ali estudando, para o dia que você fizer a prova, o dia da prova, você lembrar as respostas, você saber o que responder. Se você ficar colocando o estudo sempre para a última hora, sempre para depois, vai chegar no dia e você não vai lembrar, né? Você não vai lembrar de tudo que você estudou. Então, a mesma coisa é a oração. Se você não colocar Deus em primeiro lugar, quando acontecer coisas na sua vida, você não vai lembrar das coisas que Ele ensina, de como você deve agir em determinadas situações, do que Ele te mostrou lá no passado, para agora. Quantas vezes nós passamos por uma situação específica que Deus nos livra dessa situação, mas a gente volta de novo para o mesmo lugar. Parece que a gente gosta de sofrer, né? Parece isso, porque Deus te tirou, você aprendeu, Deus falou, olha, não é por aqui. Você entendeu? Não é por aqui. Você não vai seguir esse caminho, não é isso que eu quero para você. Aí vai lá e passa 1 ano, 2 anos e você tá lá no mesmo caminho que Deus falou que não era pra você ir, mas você está lá. Então, assim, gente, infelizmente, a gente que às vezes não compreende os planos de Deus, né? A gente não compreende a forma como Ele fala, mas quanto mais você fica íntimo dele, mais sensível você vai estar para a sua palavra. E aqui eu anotei também algumas perguntas que o pessoal me fez, falando isso aí, como ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus? É isso que eu falei pra vocês. Se você colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, eu duvido que você não vai conseguir escutar a voz dele. Porque você vai escutar. Entendeu? Uma palavra, qualquer coisa, vai chamar a sua atenção. Entendeu? Às vezes você tá com algum pensamento, você tá pensando em alguma coisa, você tá pensando em alguma situação específica, você não sabe como resolver essa questão. E aí você entrega para Deus, você reza, você lê a Bíblia e pronto, você tem as respostas. É simples assim,
sabe? Hoje, como eu falei pra vocês, quando eu olho pra trás, eu lembro de todas as situações que eu já passei na minha vida e eu penso assim, nossa, se eu tivesse colocado Deus em primeiro lugar, eu não teria passado por isso. Eu não teria enfrentado tudo isso que eu enfrentei. Por quê? Porque eu saberia que isso não era de Deus. Eu saberia dentro de mim, Deus ia me mostrar. Porque assim, na verdade, Deus te mostra, mas é você que não compreende. Você não tá forte o suficiente na fé para entender o que ele faz na sua vida. Então, às vezes, ele mostra, sabe? Às vezes Deus coloca uma pessoa para te falar, para te dar um conselho. Às vezes você mesma percebe, mas você não quer. Você não quer aquilo para sua vida. Deus fala, olha, não é isso, mas você fala, não, eu quero isso. E pronto, e depois dá errado. Porque aquilo que Deus quer para você, ele já sabe. Ele já tem um plano traçado para sua vida. Só que Deus também te dá o livre-arbítrio. E é você que escolhe se você vai seguir ou não o caminho dele. Ele não vai te forçar. Ele vai falar assim, ó, vem aqui. Não. É você que tem que ir atrás de Deus. É você que tem que permitir que ele entre na sua vida. E assim, gente, uma pessoa também perguntou assim, como ouvir a Deus em uma crise de ansiedade? Bem, crise de ansiedade é muito complicado mesmo. Porque você fica, né, daquele jeito assim, coração acelerado, você não sabe o que fazer, porque você tá ansiosa. E quando a gente pensa na ansiedade, a ansiedade é quando você tem medo do que pode acontecer no futuro, né? Você fica pensando, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Mas se você colocar Deus em primeiro lugar, você vai ver que o futuro a Deus pertence. Então, assim, nós não podemos controlar nada. E uma das coisas que eu aprendi, que eu também já fui uma pessoa muito ansiosa. Hoje eu não sou tão ansiosa como eu era antes. Então, assim, quando tinha alguma coisa prestes a acontecer, né? Eu falei pra vocês que eu sou advogada. Quando eu tava com algum processo e tava esperando a sentença sair, eu ficava muito nervosa, muito tensa, sabe? E a gente precisa entender que nós não temos o controle, entendeu? Tudo nessa vida aqui, nada é controlável. A única coisa que a gente consegue controlar são as nossas atitudes diante das circunstâncias da vida. Como diria, né, Viktor Frankl, que é um psiquiatra, que ele viveu um tempo nos campos de concentração na época do nazismo, e ele escreveu um livro que chama A Busca de Sentido. Inclusive eu recomendo pra vocês, eu tô até lendo ele, não terminei ainda. Mas nesse livro eu já conheço a terapia dele, chama logoterapia. Ele fala assim que a gente tem que buscar o sentido das coisas nas circunstâncias, independente se acontecer uma coisa boa, se acontecer uma coisa ruim. Você tem que buscar sentido nisso. Se você não pode mudar a sua situação hoje, então o que você vai fazer? Você vai mudar a si mesmo. É a única coisa que a gente pode fazer. Se uma pessoa tá fazendo mal pra você, não tem como você mudar essa pessoa. Você pode aconselhar ela, falar, tentar ajudar, mas ela que tem que decidir mudar. E a mesma coisa é a nossa vida. A nossa vida, a todo instante, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer daqui 2 minutos, daqui 10 minutos. Nós não sabemos de nada. E tudo está entregue nas mãos de Deus. Vocês percebem o quanto que nós somos pequenos diante da grandiosidade do universo de Deus? O tanto que nós somos pequenos. Nós não conseguimos controlar absolutamente nada. E nós não sabemos de nada. Nós não sabemos nem o que vai acontecer com a gente daqui 10 minutos. O ar que a gente respira não é nós que controlamos. Então você tá aqui respirando de maneira involuntária, seu coração tá batendo de maneira involuntária e você não tem o menor controle sobre isso. Então tudo está nas mãos de Deus. Então assim, às vezes realmente é difícil, a gente fica tenso, a gente fica nervoso, a gente fica ansioso, mas a gente precisa entender que nós não temos o controle de tudo e nós também precisamos entender que nós não somos perfeitos e não seremos perfeitos. Porque às vezes a ansiedade também é uma causa assim da perfeição, sabe? Eu lembro quando eu tava na escola, na faculdade, eu queria ter tipo as melhores notas, eu queria estudar muito, eu queria tirar nota muito boa. E assim, isso me causava ansiedade. A ansiedade de talvez não conseguir aquilo que eu tanto esperava, aquilo que eu tanto almejei, de não ser aquilo que as pessoas querem que eu seja, entendeu? Então muitas vezes nós passamos por esse tipo de situação. A gente quer alcançar sempre o grau de excelência. E se a gente não alcançar, a gente fica mal, a gente fica chateado, decepcionado com nós mesmos. E a gente busca toda essa questão que eu falei, ser perfeitos. A gente quer
ser sempre os melhores, quer sempre ter o reconhecimento. E às vezes isso pode gerar ansiedade também, porque a partir do momento que você não consegue aquilo que você tanto espera, que você tanto almeja e que você tanto batalhou, você se acha completamente inútil. Mas eu estou aqui para falar para você que você não é inútil. Você não é inútil, você é muito importante para muitas pessoas que talvez você nem saiba. Tem inclusive uma frase que diz assim: você inspira pessoas que fingem que nem te vê. E essa frase é muito verdadeira. Quantas pessoas não foram inspiradas por você em algum momento da vida e você não sabe? Quantas pessoas que nem sequer te contaram, não falaram, eu fui lá e fiz, mas a pessoa viu você fazendo e em você ela encontrou forças para ir lá e fazer também. Então, assim, muitas vezes nós achamos que se a gente não conseguir passar na prova tal, conseguir o concurso tal, a profissão tal, o emprego tal, ganhar tanto, a gente acha que a gente não vai valer nada a nossa vida, que a gente é completamente inútil, como se fosse isso que mudasse a nossa história. Não, não é isso. Você, quem quer que você seja, você é importante para alguém, entendeu? Todos nós temos a nossa parcela de importância aqui no mundo. O importante é que você entenda isso e reconheça. E, como eu falei, quando você sentir ansiedade, entregue para Deus. Só Deus tem o controle de tudo. Nós não somos nada. Nós só estamos aqui por graça de Deus. Nós estamos vivos por graça de Deus. Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui, não é mesmo? Tem mais uma pergunta aqui, ó, gente. Uma pessoa falou comigo que quando ela vai fazer oração, geralmente que ela faz perto da hora de dormir. E aí, quando ela começa a orar ali, dá sono, ela começa a pensar várias outras coisas e tal. O que é isso? Como resolver isso? Então, uma coisa eu já falei. Primeiro que a gente não deve deixar para rezar antes de dormir. Pelo menos não a nossa oração principal. Por quê? Porque quando chegar perto da hora de dormir, você vai estar com sono. É natural. Você já trabalhou, você já estudou, você já fez tudo o que tinha para fazer. Aí você deixa tudo, né? Você deixa Deus para último caso. Então, assim, se você deixar Deus por último lugar, é lógico que você não vai conseguir honrar seus compromissos com Ele. Então, assim, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Então, qual é o horário que você tem livre, que você está mais, assim, descansada, mais ativa? É de manhã? É de tarde? É no começo da noite? Porque se for no fim da noite, com certeza você vai estar com sono. Então, primeiro a gente precisa focar nisso. E quando a gente está orando, rezando, a gente não pode... É lógico que vai vir coisas na nossa cabeça, mas nós precisamos entender que esse é o momento de só você e Deus. Não é momento para você lembrar do que aconteceu no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, não. É o momento você e Deus. Então você vai orar e vai pedir a Deus: Senhor, estou precisando disso, habite no meu coração, esteja comigo, eu preciso de Ti. E aí você vai entregar a Deus, vai agradecer, vai pedir perdão e vai pedir o que você quer pedir a Deus. E se você achar muito difícil concentrar, então você vai pedir a Deus: Senhor, me ajude a concentrar na oração. Eu sou uma pessoa muito distraída, às vezes quando eu tô rezando eu não consigo me concentrar. Se passar uma formiga ali, eu tô olhando. Então, você vai entregar para Deus. Então, assim, tudo que você passa, você vai entregar para Ele. Simplesmente isso, entendeu? Deus é a resposta. E assim, gente, muitas coisas, muitas respostas que a gente procura está simplesmente escrita aqui na Bíblia, né? Muitas coisas estão escritas aqui, mas nós não queremos ler, né? Não queremos entender. E assim, já teve momentos da minha vida que eu começava a ler a Bíblia e eu realmente não entendia as coisas que estavam escritas na Bíblia. Algumas coisas eu entendia, outras não. E por que isso acontece? Porque às vezes a gente não tem aquela maturidade na fé. Então, assim, você lê a Bíblia, assim, você não está acostumado a ler. Então, quando você lê, você não entende. As palavras são rebuscadas, são palavras difíceis. Mas conforme você vai lendo, você vai entender tudo. Pode ficar tranquilo, tá? E se você não estiver entendendo, você pede a Deus. Você pede a Deus o discernimento, o entendimento para compreender a palavra dele. Outra coisa também, gente, é que uma coisa também que eu gosto muito de pedir a Deus é maturidade. Peço a Ele que me faça uma pessoa madura. Porque pra mim, eu sinto que a maturidade, ela é a chave pra nossa vida, sabe? Porque se você tem maturidade, você consegue lidar com qualquer dificuldade que aparecer na sua vida, porque você vai entender, né? Tudo que acontece, seja até uma pessoa que morreu, você vai entender que faz parte do ciclo da vida e que isso vai acontecer com todos nós. Então, assim, a maturidade pra mim é a chave.
Eu peço a maturidade, peço o discernimento justamente para compreender quando Deus fala comigo. Então, peço discernimento na sua vida. Peço a Deus para realmente falar ao seu coração, sabe? Para mostrar para você, meu Deus, me mostra se é isso mesmo que eu tenho que fazer. Abre os meus olhos espirituais para enxergar aquilo que o Senhor quer para minha vida, aquilo que o Senhor quer me mostrar. Então eu faço isso. E por último, eu também peço sabedoria, porque a sabedoria, ela também é outra chave da nossa vida. Se nós temos sabedoria, nós somos capazes de lidar com qualquer tipo de situação, porque nós vamos ser sábios, nós vamos saber como agir, a melhor forma como agir. Quantas vezes, né, nós não passamos por situações difíceis na nossa vida, seja no trabalho, seja na faculdade, enfim, na família, e a gente pensa, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho saída diante disso. Né? Olha só, ontem mesmo eu escrevi aquele texto falando sobre não carregar fardos que não são seus, porque às vezes a gente pega uma coisa que não é nossa e toma aquilo como se fosse. Então, assim, às vezes você vê na sua família, aí você vê a maneira como seus pais estão levando o casamento, ou então como estão seus irmãos, e aí você leva aquilo pra você. Você pensa, nossa, isso tá errado, deveria ser diferente, eu acho que deveria ser assim, quando na verdade isso não cabe a você, entendeu? A sua parcela de responsabilidade ele não é essa. O que você tem que fazer é rezar e entregar para Deus, mas a sua parcela de responsabilidade não é essa, pois você como filha, como filho, você tem o seu dever de ajudar, de estar junto, né, como filho, mas não é seu dever cumprir o papel de pai, de mãe ou de irmãos. Se fosse no caso de cuidar de irmãos, é seu papel ser filho. Então saiba entender qual é seu papel em cada coisa. Então assim, por isso que eu escrevi esse texto também, porque às vezes a gente toma sofrimentos que não são nossos pra gente, né? A gente acaba sofrendo por coisas que não são nossas. Então, quando a gente reza, entrega para Deus, pede Ele discernimento, Ele nos mostra o que é possível você fazer naquela situação e o que não é possível você fazer, entendeu? E a gente precisa entender que nós somos pessoas extremamente limitadas. Nós não podemos fazer muito além, né? Porque muitas coisas não dependem de nós, mas tudo depende de Deus. Então, você pode entregar tudo nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor. Outra pergunta também é como saber seu chamado e como saber se Deus confirma algo. Bem, primeiro eu vou responder como saber o seu chamado. Como que nós vamos saber o nosso chamado? Gente, eu vou falar pra vocês que eu estou descobrindo o meu chamado, porque até então eu também não sabia, sabe? Eu acho que você vai descobrir o seu chamado conforme você vai vivendo, sabe? Não acho que vai ser uma coisa que vai vir assim, é isso. Né? Deus não vai aparecer pra você e falar, olha, o seu chamado vai ser esse. Mas você vai descobrir conforme o seu dever diário. Tem uma frase até que fala assim, é de Saulo Barbosa a frase, fala assim, o cumprimento do dever diário abre espaço para o extraordinário. É alguma coisa assim. Então, assim, no momento que você tá fazendo os seus deveres diários, você tá cumprindo com aquilo que te cabe, entendeu? Faz o que deves e está no que fazes, São José Maria Escrivá. A partir do momento que você está fazendo isso, o seu chamado vai aparecer, entendeu? Da mesma forma que está aparecendo para mim. Porque assim, como eu falei para vocês, então eu tava vivendo a minha vida normalmente, né? Trabalhando, estudando, e eu tinha vários planos em relação à minha profissão de advogada. E assim, os meus planos não estavam aqui no Instagram. Se alguém me falasse assim, há um mês atrás, você vai fazer uma live no Instagram, uma jornada sobre Deus, aí eu ia falar assim, sério? Acho que não, eu não ia acreditar. Por quê? Porque assim, eu escrevi os textos no Instagram, mas o Instagram não tinha aquele alcance assim, né, tão grandioso que tá tendo agora, tantas pessoas mandando testemunhos, falando que se sentiram tocadas. Então assim, eu não colocava isso como prioridade, e eu confesso que eu também não colocava Deus como prioridade. Muitas vezes eu colocava eu como prioridade da minha vida. Então, assim, eu focava muito no eu, sabe? O que eu quero, o que é bom pra mim. Eu sempre focava muito nisso. E, assim, tudo foi mudando, sabe? E foi mudando de uma maneira muito rápida,
porque assim, eu fui escrevendo os textos e eu realmente escrevia assim, a maioria das vezes eu escrevia coisas que estavam acontecendo na minha vida. E hoje eu vejo tanto que foi bom certas coisas terem acontecido na minha vida, porque foi graças a essas coisas que eu tive inspiração para escrever os textos, né? E acabou que os textos alcançaram outras pessoas que hoje mandam os seus testemunhos para mim. Então, assim, eu fui escrevendo e aí depois o Instagram começou a crescer. E eu percebi que a Deus estava querendo aquilo. Eu percebi assim, Deus está querendo, porque tem muita gente me mandando testemunhos, tem muita gente falando as coisas comigo. E eu percebi assim, Deus está me mostrando. E eu vou continuar rezando, pedindo que Ele me mostre. E assim, gente, é isso. Assim, eu tô deixando Deus me levar, né? Não vou falar assim, estou deixando a vida me levar, como diz a música, mas estou deixando Deus me levar, porque Ele sabe o que é melhor pra mim. E eu confesso que eu tô impressionada com os planos dele. Eu não esperava esses planos, mas eu tô muito feliz, porque eu sempre gostei muito de falar de Deus, eu sempre gostei muito de falar da palavra de Deus, e assim, a forma como eu estou falando aqui pra vocês, através de textos, foi a maneira que eu encontrei, né, de deixar um pouco, né, daquilo que eu aprendi na minha vida. Então, por isso que eu comecei a escrever. E mesmo quando tinha poucas pessoas visualizando, vendo os textos, assim, algo maior me chamava, sabe? Inclusive, eu coloquei lá no site do Em Verdade, eu coloquei assim, falando que desde criança eu gostava muito de escrever, realmente. Desde criança eu gostei de escrever, gostava de escrever. E assim, por um tempo eu deixei de lado, eu comecei a focar em outras coisas. E eu lembro até que minha amiga Amanda, que eu comecei o Instagram com ela, depois eu vou contar essa história pra vocês. Eu lembro que ela falava assim, Dri, bora postar lá no Em Verdade, bora fazer live e tal. Eu falava assim, Amanda, eu não tenho tempo pra isso, eu tô estudando, eu tenho que focar nos meus estudos. E eu falava pra ela assim, olha, não dá, eu não vou ficar fazendo live, eu não tenho tempo. Eu falei assim, moça, meu tempo é muito curto, realmente. Meu tempo é curto, só que eu tô substituindo agora, eu tô colocando o Instagram como prioridade sobre outras coisas que eu colocava. E assim, eu realmente não dedicava tanto ao Instagram. E hoje eu tô vendo, né, o quanto que Deus tá providenciando por meio desse Instagram. Quantas pessoas, né, não estão sendo tocadas, quantas almas não estão sendo atingidas. E às vezes você tá aí na sua casa e você sabe muita coisa, você tem muita história pra contar, você tem muita sabedoria, mas você guarda tudo pra você, né? E você não tem coragem de falar sobre isso, de dizer às pessoas, de ajudar quem quer que seja. Às vezes uma pessoa que te conhece, ela vai achar isso bobagem. Ela vai falar assim, pra quê? Pra que ficar postando aí texto? Ou então pra que ficar fazendo live, vídeo, falando coisas de Deus? Quem quer Deus, vai na igreja, procura. Não, mas Deus, Ele utiliza de pessoas para levar a palavra dele. Ele utiliza de nós como instrumentos para levar a tua palavra. Então, assim, gente, permita que Deus te use também como instrumento para levar a palavra dele. Se você sente no seu coração que você tem que ajudar, que você tem que servir, sirva, ajude. Eu garanto para você que quem mais se dá, mais recebe. Como diz Saulo Barbosa de novo, poupar é se perder. Quando você se poupa, quando você pensa, eu não vou fazer isso, vai dar trabalho, isso aí vai me ocupar tempo, eu não tenho obrigação de ficar falando para os outros o que tem que fazer, o que não tem que fazer, né? Se a pessoa quiser procurar Deus, vai ler a Bíblia. Não. Tem pessoas que não têm o mesmo conhecimento que você, tem pessoas que não vai saber, entendeu? E às vezes a maneira como você fala, a pessoa entende. Às vezes se alguém ficar falando aí, várias horas na cabeça da pessoa, a pessoa não vai entender no ouvido da pessoa. Mas se você falar, a maneira como você fala, toca o coração de alguém. E eu também falei lá no Telegram sobre um filme, chama Felicidade Não Se Compra. É um filme bem antigo, mas ele é um filme, gente, que mostra exatamente isso, sabe? No filme, eu vou tentar dar uma resumida, dar spoiler também. No filme, o personagem principal, ele fala assim que a vida dele não tem sentido. Que é como se, assim... E ele pensa isso só porque parece que a empresa dele dá errado. Alguma coisa na empresa dele dá errado e ele acha que é o fim do mundo. Inclusive, eu tô fazendo um devocional falando sobre essa questão. O tanto de peso que a gente coloca no trabalho, o tanto de peso que a gente coloca nas coisas
terrenas, como se elas fossem definir a nossa vida inteira. E assim, a partir do momento que a empresa dele quebra, dá errado, ele acha que pronto, a vida dele acabou e ele falhou como pai, porque ele não vai conseguir sustentar a sua família. Então assim, ele acha que ele é inútil, totalmente inútil. Mesmo que a mulher dele fale que ele não é inútil, ele pensa que é inútil. E aí, gente, inclusive falando desse filme, eu vou assistir ele de novo, porque ele é muito lindo. E aí eu não vou contar mais o resto, mas eu só sei, não vou contar pra não dar spoiler. Mas só sei, gente, que ele, no final, ele vê o tanto que a vida dele tocou a vida de outras pessoas. E às vezes você não sabe disso, né? Porque não é todo mundo que vai vir pra você e vai falar. Falar assim, olha, aquilo que você me falou tocou a minha vida. Aquela atitude que você fez a diferença na minha vida. A pessoa não vai te falar. Mas Deus vai saber as pessoas que você tocou. E você, mesmo que você não saiba, imagina só saber que um dia o seu sim transformou a vida de tantas pessoas, né? Então, assim, continue fazendo o que você está fazendo. E se você não está fazendo o que você está fazendo, comece a partir de hoje a fazer. Comece a partir de hoje entregar a Deus. E se você não está tendo forças para fazer aquilo que Deus quer que você faça, peça a Ele, meu Deus, me dê forças. O fardo é pesado, mas eu preciso cumprir o meu dever. Me dê força, Senhor, de continuar no caminho, na caminhada, de não desistir. Peça a Deus e Ele vai mostrar, gente. Tem uma frase também que diz assim, encontre no ordinário o extraordinário. É alguma coisa assim, vivendo o ordinário no extraordinário, alguma coisa assim. Então, assim, é a partir do momento que você vive o ordinário, é a partir do momento que você vive ali a sua rotina, todo dia a mesma coisa, é nesses momentos que acontecem as grandes coisas na nossa vida, entendeu? É quando a gente tá ali, né, fazendo o que a gente tem que fazer, cumprindo o nosso dever. Então é isso, gente. Continue assim, cumprindo o seu dever, que Deus vai te levando, mas deixe Deus te levar, deixe Deus te conduzir para onde Ele quer. Porque se você não deixar, então aí não tem como também, que Ele não vai te obrigar. Então você tem que permitir que Deus deixe, que Deus fale, que Deus diga ao seu coração o que Ele quer de você. Outra frase também, outra pergunta também, é como saber se Deus confirma algo. Gente, isso é uma coisa que eu tinha muitas dúvidas. Porque, assim, às vezes, quando eu pedia a Deus a confirmação de alguma coisa, aí era assim, aconteciam duas coisas boas que confirmam que sim, e depois aconteciam duas coisas ruins que confirmam que não. E eu ficava, meu Deus, é sim ou não? E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que para eu saber se é uma coisa de Deus ou não, para eu saber a confirmação de Deus, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é, isso me deixa mais próxima ou mais distante de Deus? Então, assim, quando você faz essa pergunta, você já vai eliminar várias possibilidades. Porque se isso te distancia de Deus, já é um ponto bem contra, sabe? Já é um ponto bem contra pra você não querer isso na sua vida. Porque Deus, Ele nunca vai colocar uma coisa na sua vida que é para te distanciar dele, né? Não é Deus que vai colocar isso na sua vida, é o inimigo. Então, você precisa estar com a sua fé bem fortalecida para entender que os caminhos de Deus, a gente pode compreender eles desde que a gente permita compreender. Então, só um exemplo, vamos supor que você está começando um relacionamento e você quer saber se é de Deus ou não. Então, você pensa consigo mesmo, né? Você pergunta a Deus, isso me aproxima ou me afasta de Deus? Então, se o rapaz ou a moça que você está conhecendo é uma pessoa que te faz um ser humano melhor, sabe? É uma pessoa que te faz sentir bem, sabe? A sua vida já estava boa, mas com essa pessoa tá ficando assim, ó, fenomenal. Então, assim, se é uma pessoa que tá te levando pra Deus, sabe? A pessoa tem até mais fé que você, assim, perto da pessoa você tem até vergonha. Você fala assim, meu Deus, realmente eu tava buscando muito pouco o Senhor. Porque essa pessoa aqui tá me mostrando o tanto que eu posso buscar ainda mais.
Então, assim, quando você olha isso, né? Aí você pensa assim, nossa, fulano me faz melhor, me faz um ser humano melhor. Eu quero servir mais estando com fulano. Eu não tenho medo de enfrentar dificuldades com essa pessoa. Porque eu sei que essa pessoa vai enfrentar comigo. Ela é uma pessoa que vai estar ali comigo. Qualquer desafio que aparecer, eu não tenho medo. Sabe? Eu não acho que é aquela pessoa que vai sair fora, que vai me deixar sozinha, não. Eu tenho certeza que ele ou ela vai estar comigo diante das dificuldades. E essa pessoa te aproxima de Deus. Então esse é um sinal. Esse é um sinal de que é uma pessoa de Deus. Eu não tô falando aqui que vai dar certo 100%, tá? Porque assim, infelizmente, a gente não sabe do futuro. A Deus pertence. Às vezes também uma pessoa ali que parecia realmente ser uma pessoa de Deus entra na sua vida, mas acaba não dando certo. E a gente não entende por quê. Fala assim, mas se era uma pessoa de Deus, por que não deu certo e tal? Porque às vezes não estava nos planos de Deus. Deus também pode ter outros propósitos, né? Os planos de Deus, a gente pode não compreender agora, mas lá na frente você vai entender. Então, eu conheço casais de pessoas que são religiosas, pessoas que realmente são de Deus e que não deu certo. Mas tudo a gente vai entender lá na frente, entendeu? São planos de Deus. Mas para sua vida, no momento agora, para você entender, como eu falei, por exemplo, relacionamento ou amizade, você faz essa pergunta. Essa pessoa me aproxima de Deus? Essa pessoa me faz uma pessoa melhor? Eu sou um ser humano melhor com ela? Agora, se você vê que você tá com uma pessoa que te deixa preocupada, te deixa estressada, te deixa angustiada, você tá chorando com essa pessoa, sabe? Você chega a chorar, você fica mal, assim, às vezes a pessoa fica te colocando pra baixo e diz algumas coisas que te machucam. Às vezes a pessoa, ela fala algumas coisas assim num tom de brincadeira, mas lá no fundo tá te machucando. Então aí já é um ponto contra, já é um ponto para você analisar se é isso mesmo que você procura para sua vida, tanto para relacionamento quanto para amizade, né? Porque a amizade também, eu acho a amizade extremamente importante na nossa vida, porque muitas pessoas vão e vêm na nossa vida, mas se a gente tem um amigo ali, né, que tá sempre com a gente o tempo todo, esse amigo ele é maravilhoso, porque ele vai nos guiar também. Ele vai ser como se fosse um anjo da guarda. Ele vai nos ajudar a seguir a direção correta. E se você tiver uma amiga, um amigo que seja assim, desse jeito, que também te faça uma pessoa melhor e te deixe atenta às situações, quando você estiver diante de uma situação, que às vezes você tá num relacionamento, e quando a gente tá num relacionamento a gente fica assim meio apaixonado, né? A gente não enxerga direito as coisas, e aí sua amiga fala, olha, eu não tô gostando muito dessa pessoa aí, não. Olha o que essa pessoa fez com você. E isso não é atitude de uma pessoa fazer com a outra. E aí a pessoa vai te dando toques. No início você pode até achar que, essa pessoa tá exagerando. Mas a pessoa tá falando a verdade, né? E muitas vezes a gente ignora. Então a gente tem que estar também com os ouvidos atentos, né? Não a todas as pessoas, eu não aconselho você sair contando sua vida aí pra todo mundo. Porque não é todo mundo que tem essa fé que você tem em Deus e que tem essa experiência que você tem em Deus. Mas pelo menos um amigo, eu acho muito importante a gente ter, sabe? Um amigo que nos aconselha e nos mostra a melhor direção, o melhor caminho. E já falando nessa história de amigo, eu acho muito importante a gente ter um diretor espiritual, sabe? Uma pessoa assim que a gente pode conversar realmente das coisas que a gente sente, das coisas que a gente tá passando, né? Eu acho muito importante, sabe? Uma pessoa assim, realmente da fé, uma pessoa que tenha fé, que esteja assim, não vou falar que ela tá num grau acima de você, mas uma pessoa que você sente que ela pode te aconselhar, sabe? Não é uma pessoa que tá mais forte na fé do que você. Eu acho muito importante porque você conversa com essa pessoa e ela vai dar uma orientação melhor pra você, sabe? Então, às vezes acontece alguma coisa na sua vida e você fica na dúvida se aquilo ali foi ou não um sinal. Mas quando você conversa com uma pessoa que tá com a fé mais forte e uma pessoa também que tá de fora da situação, às vezes fica mais claro enxergar, entendeu? Porque quem tá dentro da situação acaba se envolvendo muito, né? Às vezes a pessoa tá ali apaixonada, tá gostando, é muito amiga, ela acaba se envolvendo muito e ela não consegue ver, né, com seus próprios olhos as coisas que estão acontecendo. E às vezes uma pessoa de fora, né, um diretor espiritual, quando você conta pra ele, quando você conversa, ele vendo a situação de fora, ele consegue discernir melhor do que você. Então eu acho muito importante também, pra quem tem essa dificuldade de discernir a vontade de Deus, ou quando Deus nos fala algo, nos confirma algo, eu acho muito importante nós
termos um diretor espiritual. Eu confesso pra vocês que eu queria muito ter. Eu não tenho um diretor espiritual, mas eu tenho duas amigas que eu converso bastante e elas creem em Deus, né? Então me ajuda bastante, assim, quando eu conto alguma coisa, elas têm um pensamento bem parecido com o meu. Então me ajuda bastante no sentido de me levar, né, para onde eu quero ir de verdade, né? Os meus princípios, os meus valores, somos bem parecidas nesse sentido. Mas eu ainda acho que o diretor espiritual é muito importante, principalmente uma pessoa que não vai influenciar, né, em nada que você contar. Uma pessoa realmente que tá ali para escutar, sabe? Então, assim, eu acho muito importante. Quem puder, né, ter um diretor espiritual é extremamente importante. Eu, inclusive, né, eu quero conseguir um diretor espiritual realmente para discernir aquilo que às vezes eu sinto e eu não consigo compreender tão bem. Mas, como eu falei, é a intimidade em Deus, a intimidade que vai te fazer entender a vontade dele e as coisas que ele vai te mostrando, né? Vão ter sinais? Vão ter sinais. Quantas vezes, às vezes, a gente tá pensando alguma coisa, tá passando alguma coisa na nossa vida, aí a gente entra no Instagram ali, aí aparece exatamente a frase que você precisava ler, né? Parece que o Instagram, ele descobriu o que estava passando na sua vida, né? Porque aparece exatamente. Uma coisa que aconteceu comigo esses dias, eu até contei lá no meu Instagram pessoal, foi que eu tava conversando com minha amiga e eu tava falando com ela exatamente sobre isso, sobre os planos, né? Os planos de Deus. Eu tava falando que a gente faz certos planos pra nossa vida e Deus tem outros planos e tudo muda, mas os planos de Deus são melhores. E eu peguei e falei com ela assim, como diz a irmã Zélia, dá o passo que Deus dá o chão. E ela fala essa frase mesmo, dá o passo que Deus dá o chão, ou seja, dá o passo sem ver o chão, né? Porque fé é acreditar naquilo que não se vê. Então dá o passo primeiro, que depois o chão vai aparecer. Então eu acabei de falar isso com ela e eu entrei no Instagram. Aí quando eu entrei no Instagram, eu tava vendo os stories. Aí o segundo stories que eu passei, assim, a primeira frase que apareceu, assim, uma frase grande, assim, foi assim, dá o passo que Deus dá o chão. Aí eu falei assim, meu Deus. Bem na hora apareceu isso. Eu fiquei impressionada, assim, porque foi, assim, acho que tinha passado 2 minutos só. E a mesma frase que eu falei apareceu pra mim. Isso pra mim foi uma confirmação, né? Tem gente que fala assim, isso aí foi coincidência. Não, pra mim foi confirmação de Deus. Porque também quando tem uma confirmação, você sente, sabe? Na hora eu cheguei a arrepiar. Eu fiquei impressionada. Então pra mim foi sim uma confirmação de Deus. Então você tem que prestar bem atenção, sabe? Aos sinais, às coisas que acontecem, aquilo que você sente. As confirmações de Deus, geralmente, elas não são coisas que... Por exemplo, eu já até li um livro que falava um pouco sobre isso. Quando você tem pressentimentos, quando você tem paranoias, por exemplo, vai vir tipo uma historinha na sua cabeça, sabe? Vai vir assim, aconteceu isso. Porque aconteceu isso, aconteceu isso. E no final isso. Então não é pra você fazer isso. Aí vai vir como se fosse uma historinha, contando pra você. Quando é Deus, ele não vai contar historinha, sabe? Ele só vai falar assim, não é isso. Não é. Ele vai falar, ele vai ser bem claro. E aí, por ele falar assim, não é que você vai procurar motivos pra ser. Você vai falar assim, mas por que Deus tá falando pra mim que não é? Não tô entendendo. Por que eu tô sentindo esse negócio aqui que não é? Aí você vai falar assim, não, isso aí é coisa da minha cabeça. Tá tudo tão bem. Por que que não é? Então, aí você vai começar a procurar motivos pra não... Isso não se confirmar. Você vai dizer, isso não é isso pra mim. Eu falei assim, deve ser porque eu tô assistindo muito filme, aí eu tô achando que é isso, eu acho que é isso. Aí você começa a pensar assim, você tem um sonho, aí você fala assim, mas só foi sonho, né? Sonho não tem significado, nem nada. Aí você abre a palavra e fala assim, mas se bem que na hora que eu abri a palavra assim, eu acho que eu não rezei direito. Aí por isso que eu abri essa palavra aí. Aí você começa a criar várias coisas na sua cabeça. Você pensa assim, mas... Aí, por exemplo, você marcou de sair com aquela pessoa. Aí no dia, do nada dá errado. Aí você fala assim, não, mas assim, as coisas podem dar errado. Não quer dizer que é um sinal de Deus. Simplesmente deu errado porque deu. Então a gente começa a querer justificar as coisas. Então assim, quando Deus falar ao seu coração, ele não vai ficar te contando historinha, sabe? Ele vai ficar falando assim, olha, não deu certo isso por causa disso. Fulano falou isso e no final aconteceu isso. Não, ele vai ser direto e reto. Ele vai simplesmente falar. Ele vai falar assim, olha, Adriele, no meu caso, não é isso que eu quero pra sua vida. Não é isso. Eu sei que você tá querendo, eu sei que você já fez planos pra isso, mas
não é isso que eu quero. Aí quando ele quiser, né, algo pra sua vida, quando ele querer alguma coisa pra sua vida, aí ele vai deixar bem claro isso. Aí ele vai deixar assim, ó, escancarado. E você pode até tentar fugir. Você pode falar assim, ah, não, eu acho que não é isso, não. E toda hora, ó, Deus mostrando que é isso pra você. Então nós precisamos entender, né, aquilo que Deus nos mostra, entender a vontade dele. Gente, só falta 9 minutos pra live acabar. E deixa eu falar outras coisas que eu ia falar. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver o que é. Como faz para deixar o passado e seguir o presente? Jaqueline Marques. Gente, como faz para deixar o passado e seguir o presente? Primeiro, que o único tempo que nós temos é o dia de hoje, é o agora. Então, assim, pra que a gente vai ficar voltando no que não deu certo? Sabe? Eu fico pensando assim, todas as vezes que eu fiquei voltando lá atrás. Eu ficava voltando assim, ah, mas se eu tivesse feito isso, não tinha acontecido aquilo. Se eu não tivesse ido naquele lugar, não tinha acontecido isso. Então, assim, o que vai adiantar, de verdade? Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada. Só vai te dar mais sofrimento, porque você vai pensar o tanto de coisa que você poderia ter feito para evitar determinada situação. Não vai mudar nada. O que você tinha que fazer, você fez. Se você não fez mais, infelizmente, esquece, entendeu? Nós só podemos mudar o dia de hoje. A gente pode lembrar do passado como forma de aprendizado, né? A gente lembra assim, olha, quando você se deparar com uma situação que você já deparou lá no passado, você vai lembrar. Fala assim, olha, no passado, eu caí nesse golpe aí, no passado, mas hoje eu não caio mais não. Hoje eu sou uma pessoa nova, hoje eu não caio nisso mais, hoje, ó, filha de Deus, eu tenho fé, Deus me fortalece, eu não caio nessa cilada mais não. Então, assim, nós precisamos estar muito fortes na fé, e se você sente essa dificuldade tão grande de deixar o passado, então peça a Deus, meu Deus, tire da minha cabeça, eu já pedi, teve algumas vezes que eu pedi, eu falei assim, meu Deus, tira da minha cabeça esses pensamentos que eu tenho, o que eu poderia ter feito, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, tira isso da minha cabeça, sabe? Eu quero focar no hoje e no agora. Inclusive tem uma frase de um livro, chama Comunicação Não Violenta, que diz assim, concentre-se no que você deseja e não no que deu errado. Então toda vez que eu lembrava das coisas que deram errado, que aconteceram lá no passado, eu falava assim, meu Deus, eu vou concentrar somente no que eu desejo. O que eu quero agora? Ah, agora eu quero isso, então pronto, entendeu? Porque essas coisas do seu passado, elas te atrasam, sabe? Quando você fica voltando atrás, é como se fosse uma âncora que te puxa pra baixo. É como se fosse uma âncora que te puxa pra baixo, porque você vai ficar toda hora remoendo aqueles sentimentos, aquilo que aconteceu, sabe? Se você tem mágoa de alguém, é difícil a gente, assim, às vezes, esse negócio de ressentimento, mágoa, só o tempo, às vezes, vai curar, né? Também não tem como a pessoa fez sacanagem com você ontem, aí hoje você já perdoei. Não. Assim, é muito difícil isso acontecer. Então, assim, às vezes só o tempo que vai nos mostrar. Mas a gente guardar também mágoa e ressentimento é péssimo, péssimo pra gente, porque isso só faz mal pra gente, sabe? A pessoa lá que vacilou com você, às vezes a pessoa não tá nem lembrando que fez isso com você. A pessoa esqueceu até que você existe e você tá aí guardando mágoa dela. Então, quem é que tá se prejudicando? Você. É você que tá se prejudicando toda hora pensando naquilo que aconteceu, remoendo. Mas por que eu fiz isso? Eu deveria ter feito aquilo, eu fui besta demais. Não adianta, não adianta. Tudo que a gente pode fazer é no hoje e no agora, né? O que passou, ó, o que deixou pra trás, fica pra trás. O futuro a Deus pertence, o presente nós temos e o passado não existe mais. Até rimou. Mas é isso, gente. Então, não vamos focar naquilo que a gente não pode mudar. Vamos focar naquilo que a gente quer. O que a gente deseja. E não no que deu errado. O que deu errado, passou, acabou. Nós também não somos perfeitos. Não adianta a gente querer perfeição. Achar que a nossa vida, a gente sempre vai fazer tudo certo, tudo vai dar certo, nada vai dar errado. Tudo vai ser assim, ó, perfeito. Não, sua vida não é um filme, tá? Já vou avisando. Conto de fadas? Nem pensar. Aqui é realidade. Aqui é realidade pura. Então, assim, gente, se a gente ficar esperando, né? Ficar esperando só coisas boas acontecerem, então, assim, a gente vai se decepcionar e vai se frustrar. A gente precisa entender que nós somos pessoas limitadas, nós não vamos acertar sempre, nós vamos errar. E quando a gente errar,
a gente vai o quê? Aprender. Porque a melhor maneira de aprender é errando, não é mesmo? A gente erra e nunca mais a gente comete aquilo de novo. Às vezes a pessoa pode até cometer, mas o ideal é não cometer mais depois que erra e aprender a lição. Então, assim, que nós aceitemos que somos humanos, vamos errar, erramos no passado e agora a gente pode fazer diferente, né? A gente pode não errar mais agora no presente. Tem mais uma pergunta? Deixa eu ver aqui. Como calar a voz da nossa mente e ouvir a voz de Deus? Cibele. E Kelly perguntou, você é católica? Eu sou católica. Já tô falando aqui que eu sou católica, mas assim, eu não tenho preconceito com religião nenhuma, tá, gente? Porque assim, tem muitas pessoas, né, que são bem assim, fulano é tal religião. Eu não sou assim, tá? Eu sou católica, porque eu acho assim, cada um tem a sua fé, cada um acredita naquilo que acha melhor pra sua vida. Então, eu sou católica, mas depois a gente fala sobre esse assunto. Mas eu tô falando aqui pra todo mundo, né? Tô falando pra qualquer pessoa, porque isso aqui é conhecimento de vida. Se vocês lerem livros de desenvolvimento pessoal, tem tudo isso nesses livros de desenvolvimento pessoal. Tudo que tá escrito na Bíblia, parece que eles copiaram da Bíblia com outras palavras, porque é a mesma coisa. E eu falo isso pra vocês porque eu leio a Bíblia e eu também leio livros de desenvolvimento pessoal. Então, assim, é praticamente a mesma coisa. Eles pegam as mesmas coisas e colocam outras palavras. E, gente, a nossa live já tá acabando. Só a última pergunta ali que eu acabei não respondendo. Como calar a voz da nossa mente e ouvir a voz de Deus? Como calar a voz da nossa mente? Entregando a Ele, como eu falei. Entrega a Ele e fala, meu Deus, eu tô pensando coisas ruins, eu tô pensando isso, eu tô tendo pensamentos negativos. Tira isso do meu coração. Você vai entregar a Deus, você vai orar, você vai rezar, você vai ler a palavra de Deus, colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. E se você perceber que tudo que você tá fazendo as coisas e você fica pensando nisso, primeiro, não fique sem fazer nada. Porque tem aquela frase que fala, como é que é? Mente vazia é a oficina do demônio. Exatamente. Se você ficar sem fazer nada, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Então, se você ficar sem fazer nada, você não vai querer fazer nada e vai vir, só coisa ruim na sua cabeça. Então, o que você tem que fazer? Focar em coisas boas, servir, trabalhar. Faça isso, como diz Ítalo Marcílio, seja forte. Trabalhe e não enche o saco. Vai trabalhar, vai cumprir o seu dever. Foi o que eu falei. Quando você começa a fazer as coisas, se você tá trabalhando, se você tá servindo, você não vai ficar pensando nessas coisas, entendeu? A sua vida vai ser além disso. Você não vai toda hora ficar pensando, ai meu Deus, e aquilo que deu errado, não sei o que. Você vai esquecer essas coisas, porque você vai ter coisas mais importantes pra se preocupar. Inclusive, uma coisa que eu fazia muito, eu postei aquele dia pra vocês que eu já fui doutores da alegria, né? Eu ia pros hospitais fazer visitas vestida de palhaço e tal. E sempre, gente, às vezes eu tava passando por alguma situação bem difícil, sabe? E aquilo ali ficava vindo na minha cabeça. E eu ficava assim, geralmente as visitas eram no sábado. E eu ficava o sábado sozinha lá em casa sem fazer nada. E eu falava assim, gente, eu não vou ficar aqui sem fazer nada, sabe? Assistindo série e tal. Eu vou fazer o quê? Eu vou servir. E aí eu ia pra essas visitas. Eu via aquelas pessoas ali no hospital, sabe? Precisando de ajuda. As pessoas ali sofrendo. E eu pensava, eu tô sofrendo? Eu não tô sofrendo. Tem gente sofrendo muito mais do que eu. E aí eu via que eu tinha que ser grata, sabe? Independente da dor que eu estivesse passando, gente. Tem dor maior do que a pessoa passar uma coisa na saúde dela. Ela tá passando por uma situação que ela não pode mudar, sabe? Às vezes você tá passando por uma situação aí que você consegue mudar. Agora imagina a pessoa tá passando por uma situação que ela tá doente e ela não consegue mudar. Isso sim é triste. E, gente, já é 8h59. Eu queria agradecer muito. Vou ativar os comentários aqui. Comentários ativados, eu queria agradecer muito a presença de todas vocês. Muito obrigada, tô muito feliz e espero que vocês tenham gostado da live. Gostaram? Gostaram? Mandem aqui. Vocês me perguntaram, eu já falei, eu sou de Minas Gerais, tenho 25 anos de idade, inclusive tá escrito lá no site. E, gente, eu já vou parar aqui agora e só lembrando pra vocês que amanhã tem outra live, tá? A outra live é como saber quando Deus fala com a gente. Como saber do amor de Deus. Amanhã vai ter essa live. Então, assim, gente, muito obrigada pela presença de todas vocês. Deus abençoe. Muito obrigada. E até a próxima. Como é que faz pra deixar salva essa live, gente? Que eu acho que eu nem sei como é que deixa salvo. Tá até com medo.
Que bom, fico feliz. Heloísa, que falou que a live foi muito boa. Gente, se alguém sabe como salvar a live, me avise, por favor. Eu tô com medo de fechar aqui e perder a live inteira. Que eu quero deixar essa live salva pra quem perdeu. Pra quem... Obrigada pelas suas mensagens. Desde Venezuela, olha. Que chique. Amei quando tem outra. Amanhã tem outra, tá? Amanhã vai ter outra live falando sobre a questão do amor de Deus, tá bom, gente? Obrigada e boa noite. Alguém sabe como que salva live? Que eu não sei nem como é que salva, mas eu vou fechar aqui. Fica nos arquivados, né? Ai, tá bom, então. Vou deixar salvo. Eu vou fechar aqui, gente. Eu acho que já pergunta se salvo. Então, até mais. Ah, se vocês quiserem fazer um print, pode fazer aí. Eu vou sorrir aqui. Quem quiser fazer um print, vai. Tá bom, tchau, gente.